Olá minha amiga, você está aqui no canal Zé Carlos Explica. E qual é o assunto que eu quero explicar para vocês? Qual é a trama dos deputados federais que ocuparam a sede do poder, obstruindo o funcionamento do poder legislativo, né? Ocupar a mesa do Senado, ocupar a mesa da Câmara dos Deputados, uma obstrução ao funcionamento de um dos poderes da República, o que é crime. Mas eles fizeram três pautas. E o que está por trás disso? Para quem é eleitor do Pará, vai saber o que eu vou falar aqui, né? Lá no Pará tem um deputado chamado Antônio Doido. Ele é dono de construtora, de usina de asfalto, ele faz obras públicas. E ele enriqueceu, ficou muito rico, e rico demais, né? E na última eleição, a Polícia Federal, uma movimentação estranha nas contas bancárias dele, conseguiu encontrar um PM, funcionário dele, sacando 48 milhões. Procedeu-se então um inquérito, e esse inquérito resultou, né, em apuração de desvio, de corrupção muito feia, em obras, inclusive obras da COP, da Conferência do Clima, que vai acontecer em Belém. Muito bem. E como ele é deputado federal, e ele é muito poderoso no estado do Pará, o processo dele vai para o STF. E o ministro Flávio Dino, do STF, acatou esse processo, e abriu o processo contra ele. Ele vai ser investigado por corrupção, né? Então eu faço um corte aqui para dizer para vocês por que o processo dele está indo para lá. Por causa de um mecanismo jurídico chamado foro por prerrogativa de função, que a imprensa começou a chamar de foro privilegiado, porque na época era realmente um privilégio. O STF não era isento, o STF não apurava, o STF não julgava políticos com mandato. Então eles iam para lá, para dentro, para se proteger. Então acabou sendo chamado de foro privilegiado. A Constituição veio, o STF foi mudando, porque a Constituição autorizou ele a ter mais força, a não ser mais isento, ninguém aguentava mais um STF amordaçado, então o STF passou a agir. Quando o STF passou a agir, este foro, que era foro privilegiado, passou a ser um incômodo, porque agora o STF tem liberdade e pode processá-los, e eles não conseguem fazer pressão, embora tentem, contra o STF. Então eles querem acabar com o foro por prerrogativa de função. Antigamente, eles não gostavam do nome foro privilegiado. Não é privilégio, é o respeito ao poder popular. Agora, eles estão usando o termo foro privilegiado para enganar a população, para dizer que eles estão cortando um privilégio. Então, se o foro privilegiado ou foro por prerrogativa de função for alterado, que é o desejo desses deputados, o deputado Antônio Doido, corrupto, vai ter o seu processo devolvido para a primeira instância lá no Pará, onde, de certa forma, quem conhece o Pará sabe que a pressão sobre o judiciário lá é muito, muito forte, o poder desse deputado é muito forte, e provavelmente ele escapará do processo. Mas mesmo que ele seja condenado na primeira instância, não vai acontecer nada. Sabe por quê? Porque ele vai recorrer. Ele vai recorrer, vai para o tribunal, né? Quando chegar no tribunal, vamos dizer que ele consiga de novo ser alcançado pela justiça e o tribunal confirme a decisão. Ele ainda tem mais duas instâncias. Ele tem o STJ, e arguindo uma matéria constitucional, ele vai para o STF. E, portanto, nesse tramitar todo, isso deve demorar aí por baixo 30 anos, 40 anos, né? E o deputado que hoje está com uma idade X pode chegar a uma idade muito mais avançada, e aí começa a ter outra regalia jurídica, outros instrumentos jurídicos que vão lhe proteger. Então, portanto, o foro por prerrogativa de função, neste momento, não interessa aos deputados, não interessa. Quando ele era foro privilegiado lá atrás, não interessava para o povo. Agora, não interessa para os deputados, para os políticos. Eles não querem cair na mão do STF.
Eles são contra o STF, eles não querem cair na mão do STF, porque sabem que lá é mais rápido, mais ágil, e lá o recurso não demora tanto, é rápido, e no meio do mandato eles já perdem o mandato. Então eles não querem mais. Mas nós queremos que continue, nós, o povo, quer que continue. Então, esse é um dos objetivos que eles estão, que eles ocuparam o plenário do Congresso Nacional, que eles ocuparam as duas casas legislativas, o Senado, para pressionar os presidentes das duas casas a pautarem esse projeto de mudança na regra do foro por prerrogativa de função. E se mudar, eles vão ser muito, muito beneficiados e nós, os cidadãos, vamos continuar vendo os corruptos soltos nesse país, que é o que eles mais gostam, o que eles mais querem, desde quando essa república foi fundada por Deodoro da Fonseca num golpe militar contra Dom Pedro II, contra a monarquia, que era parlamentarista, que podia ter migrado de monarquia parlamentarista para república parlamentarista e a gente teria tido um avanço muito maior e não tantos golpes militares no Brasil. Então, fica aí no Zé Carlos Explica, curte esse vídeo, compartilha com teus amigos. Eu vou fazer de vez em quando aqui um vídeo para te explicar aquilo que a imprensa não explica, aquilo que os deputados escondem, aquilo que os políticos e os poderosos desse país não querem que você saiba.